Ricardo Wagner, o presidente mil, vai transformar, mudar nosso Brasil. Sua eleição será renovação total para mudar a sorte do Brasil. Povo brasileiro, boa noite. Eu sou Ricardo Wagner de Araújo, engenheiro e filósofo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assim como Eduardo Campos e Aécio Neves, eu também sou neto de um político. Um político que não foi famoso como Dr. Arraes e nem Dr. Tancredo Neves. Mas ele foi prefeito de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte, chamada São Fernando. E eu tive um sonho com ele, nesses dias, em que ele me pedia para eu ser candidato à presidência da República. Ora, no sonho eu disse, mas vovô, como pode? Eu não sou político profissional, os prazos para a eleição já foram todos vencidos, eu não posso me candidatar mais. Então ele me disse, então seja o candidato virtual. Hoje em dia existem as redes sociais, então você vai ser o meu candidato virtual. Então, diante desse apelo, diante dessa convocação, eu montei uma chapa, montei alguns ministérios, 15 ministérios, algumas metas de cada um deles e algumas pessoas que eu escolhi para, se eleito presidente da República, a partir de 2015, eu assumirei a presidência ou serei o servidor público federal número 1 e terei como meu companheiro de chapa o senador Pedro Simão. Então, a chapa seria Ricardo Wagner, presidente, Pedro Simão, vice-presidente. E os ministérios, quais são eles? Como eu falei antes, são 15. O primeiro ministério seria o Ministério da Economia. E esse ministério teria como meta elaborar o Plano Real 2, teríamos o Plano Real 2, com o objetivo de acabar com a inflação, acabar de vez com a inflação, e desenvolver uma política consistente e previsível para os juros no Brasil. Então, veja só, as metas básicas que o ministro da Economia teria que cumprir seria debelar a inflação e estabelecer uma política para os juros do Brasil. Quem seria o titular deste ministério ou desta pasta? Nada menos do que o presidente Fernando Henrique Cardoso. Como ministros adjuntos ou ministros auxiliares, teríamos Dr. Armínio Fraga, Dr. Pércio Arida, Dr. Gustavo Franco e Dr. André Lara Rezende. Esta seria a composição do Ministério da Economia. Ministério da Saúde, a meta: repensar e remodelar o modelo de atenção à saúde, seu financiamento, sua gestão e, por fim, a remodelação do SUS, integrando o setor público com o privado, mantendo-se a gratuidade para todo beneficiário do SUS. Não teríamos uma privatização do SUS, mas a iniciativa privada iria colaborar para assistir melhor o cidadão e a cidadã brasileira. Como titular dessa pasta,
ninguém melhor do que o melhor ministro da saúde que esse país já teve, Dr. José Serra. E como seu ministro adjunto, Dr. Gonçalo Vecina Neto. Então, Ministério da Saúde titular, José Serra, e ministro auxiliar adjunto, Dr. Gonçalo Vecino Neto. Terceiro ministério, nós iríamos criar o Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esportes. A meta principal desse ministério seria federalizar todo o ensino público brasileiro. Eu disse federalizar. Trazer para a união da pré-escola à pós-graduação, dentro de um período de 15 anos, com metas bem definidas para a qualidade do ensino. Além disso, incentivar e promover a cultura regional e a do país como um todo, estimular e fortalecer o estudo da microeletrônica, da biomedicina, da nanotecnologia e da petroquímica. E estimular os esportes, todos eles. Como ministro titular, eu iria convidar o senador Cristóvão Buarque, que é o idealizador do Programa de Federalização do Ensino Público Brasileiro. Como ministro adjunta, chamaria a doutora Maria Helena Guimarães Castro e o deputado federal Romário. Ministério da Justiça, da Segurança e Anticorrupção. Veja só, eu iria criar um grande ministério. Era o Ministério da Justiça, da Segurança e Anticorrupção, para o fiel cumprimento da lei anticorrupção, combater a violência e a criminalidade que está acampando, que está tomando conta do nosso país, e fazer a justiça, valer a justiça para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Como ministro titular, outra pessoa não vejo melhor do que o doutor Joaquim Barbosa. Como ministros adjuntos ou auxiliares, Coronel José Mariano Beltrame e doutora Zulaiê Cobra Ribeiro. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Pública. A meta, juntamente com o Ministério da Economia, rearrumar as contas públicas da União e empreender a elaboração de quê? Da Lei de Responsabilidade Administrativa. Repito, Lei de Responsabilidade Administrativa. Assim como a gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós teríamos agora uma Lei de Responsabilidade Administrativa para reformar administrativamente todas as esferas públicas brasileiras, União, Estados e municípios. O titular dessa pasta, eu convocaria o senador e hoje presidenciável Aécio Neves. Como ministros adjuntos, Dr. Antônio Anastasia e Dr. Raul Veloso. Sexto ministério, Ministério das Minas e Energia. A meta básica e primordial do Ministério das Minas e Energia. Recuperar financeira e operacionalmente
a Petrobras e a Eletrobras, além de chefiar e comandar a exploração do pré-sal e acelerar e difundir outras fontes alternativas de energia, eólica, solar, biomassas, etc. Para titular desta pasta, eu iria convidar a presidenta Dilma Rousseff. Presidenta Dilma Rousseff. E como ministro adjunto, Dr. João Paulo dos Reis Veloso. Sétimo ministério, importantíssimo também como todos os outros. Ministério do Trabalho e Programas Sociais. Iria fundir os dois, trabalho e os programas sociais. Meta, primeira, fortalecer a geração de novos empregos. Manter as conquistas trabalhistas. Tornar o trabalho mais produtivo para que a economia e as empresas ganhem em competitividade. E terceiro ponto, fazer a reforma trabalhista. Isso mesmo, fazer a reforma trabalhista neste país, que tanto precisamos. Sem remoção de direitos adquiridos. E consolidar o Bolsa Família como política de Estado. Consolidar o Bolsa Família como política de Estado. O titular dessa pasta, acho que vocês já sabem, nada mais, nada menos do que o grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Adjunto, Dr. José Pastor e Dr. Patrus Ananias. Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Pecuária e Pesca e Amazônia. Um grande ministério, com o objetivo princípio de continuar a desenvolver o agronegócio brasileiro com a preservação do meio ambiente. Para que isso? Para tornar o nosso Brasil celeiro do mundo, para o mundo. Vamos alimentar nosso povo e, se der, o mundo inteiro. Titular, Dr. João Roberto Rodrigues e adjunto, Dr. Rubens Recupero. Nono ministério, Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Minorias. Qual é a meta desse ministério? Número 1, fazer valer o artigo da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, da ONU. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Para chefiar esta pasta, eu iria chamar, se for eleito, querendo o povo brasileiro e Deus, Marina Silva, e como titulares ou adjuntas, iria convidar Heloísa Helena e a deputada federal Fátima Bezerra. Então, Marina Silva, titular, Heloísa Helena e Fátima Bezerra, adjuntas. Ministério da Infraestrutura e Mobilidade Urbana. A meta é equacionar o grande problema da infraestrutura brasileira e da mobilidade urbana. Para isso, criaremos uma Escola Superior Brasileira de Infraestrutura e Mobilidade. Titular, Dr. César Borges. Suplente, deputado federal Felipe Maia. Ministério das Relações Exteriores. Meta: criar condições para se restaurar a projeção externa do Brasil no mundo e reinserir o Brasil nas negociações comerciais internacionais. Titular, embaixador Rubens Barbosa. Adjunto, embaixador Enio Cordeiro.
Previdência e Seguridade Social. Meta: elaborar a reforma previdenciária brasileira, sem a qual este país não vai ajustar suas contas nunca. Então, fazermos a reforma previdenciária brasileira sem mexer em direitos adquiridos. Repito, sem mexer em nenhum direito adquiridos. Assim a gente vai resolver de uma forma por todas o déficit da Previdência brasileira. Titular: senador Garibaldo Alves Filho, adjunto Dr. Fábio Giambiachi. 13º Ministério, Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comercial. Meta: elaboração de uma nova política industrial brasileira, partindo-se da definição de qual tipo de indústria queremos para o Brasil competir, tanto nacional como internacionalmente. Então, a primeira coisa é definir que tipo de indústria queremos. Titular: Dr. Josué Alencar. Adjunto: Dr. Flávio Rocha. Ministério da Integração Nacional. Meta: promover e estimular o desenvolvimento econômico e a integração regionais. Titular: o grande senador Jarbas Vasconcelos. Como adjunto, Dr. Carlos Eduardo Alves, atual prefeito de Natal. Por último, ministro ou Ministério da Casa Civil e Relações Institucionais. Titular: Dr. Michel Temer e adjunto, Dr. Ney Lopes de Souza. Como órgão auxiliar, como Secretaria-Geral da Presidência da República, terei a honra, se eleito for presidente, juntamente com meu companheiro de chapa, Dr. Pedro Simão. O titular da Secretaria-Geral da Presidência seria o Dr. Gilberto Carvalho. Então, povo brasileiro, apresento-vos esses 15 ministérios para me auxiliar, nos auxiliar, para trazer este Brasil para o seu norte, para o seu rumo, para o desenvolvimento e a competitividade e o bem-estar do povo brasileiro. Sei que não tenho experiência política nem administrativa, mas me cerquei ou me cercarei desses ilustres nomes que citei aqui. E além disso, eu iria criar o Conselho da Presidência. Aquelas pessoas que vão estar diretamente ligadas ao presidente da República para auxiliá-lo em qualquer assunto. E quem seriam os membros desse Conselho da República? Seriam os ex-presidentes e vice-presidentes que o Brasil já teve, que seriam estes que estão vivos. Então, o Conselho da República, o Conselho da Presidência, seria formado por presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Fernando Henrique Cardoso, vice-presidente Marco Maciel, presidente Fernando Collor de Mello e presidente José Sarney. Por fim, eu gostaria de dizer duas coisas. Se a pluralidade não se reduz à unidade, é confusão. Se a unidade não depende da pluralidade,
é coerção, é tirania. O Brasil sem paz, justiça e prosperidade é apenas um futuro de nação. E, por fim, gostaria de terminar este meu pronunciamento com a frase do profeta Amós: que a justiça seja abundante como água e a vida honesta seja como torrente perene. Boa noite e conto com você, brasileiro e brasileira, para me eleger presidente virtual do Brasil no dia 5 de outubro. Boa noite e fiquem com Deus.